Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem diferente sobre morte e ressurreição. Uma perspectiva que diz o seguinte: e se o grande julgamento, aquele profetizado, já tiver acontecido? É isso que a visão preterista consumada propõe. E o ponto central de tudo? Um único evento histórico: a queda de Jerusalém, lá no ano 70 depois de Cristo. Bora entender essa história? Ok, para a gente entender bem essa linha de raciocínio, nosso roteiro vai ser simples. A gente vai olhar para o antes, para o durante e para o depois do ano 70. Ou seja, como era a situação dos mortos antes, o que foi que aconteceu de tão importante nesse ano e, claro, como ficou a realidade para todo mundo depois desse divisor de águas. Então, vamos começar pelo começo, né? Antes do ano 70. Para entender o tamanho da mudança, a gente precisa primeiro saber como as coisas eram. Qual era a crença sobre o destino de todo mundo que morria naquela época? Não importava se a pessoa era justa ou não, para onde ela ia. Bom, a resposta para essa pergunta está numa palavra: Sheol, ou Hades, se a gente for para o grego. E aqui está o ponto-chave, a grande sacada dessa visão. Sheol não era o céu e também não era o inferno que a gente costuma imaginar. Pensa nele mais como uma grande sala de espera, um destino comum para todo mundo, um lugar de silêncio, quase como um sono profundo da alma. E olha, não é uma ideia tirada do nada. Existem passagens bíblicas que descrevem esse lugar exatamente assim. Falam de um lugar onde não há lembrança, nem trabalho, nem conhecimento. Isso reforça muito a ideia de que o Hades era visto como um estado de inatividade total. Todo mundo ali estava só esperando o que viria depois. Mas espera aí, se todo mundo ia para o mesmo lugar, era tudo igual para todo mundo? Não exatamente. E aqui a coisa fica interessante. Pensa assim. A sala de espera era a mesma, mas a expectativa era totalmente diferente. Para os justos, era uma espera com esperança, sabe? Uma certeza de que algo bom viria. Já para os injustos, bom, era uma espera com medo, com a sensação de que o julgamento estava chegando. Então, a gente tem esses dois grupos esperando em Hades. Um com esperança, outro com medo. E toda essa expectativa estava apontando para um único momento no tempo, o grande evento. E segundo essa visão, esse momento é o ano 70 depois de Cristo. É aqui que o jogo vira completamente. O que se entende por vida após a morte é redefinido, para sempre. Ok, então no ano 70 acontece a ressurreição. Mas calma lá, é muito importante entender o que ressurreição significa nessa interpretação. Não é sobre corpos físicos saindo dos túmulos, nada disso. A ideia aqui é de uma transformação espiritual. Como diz a passagem, o que era um corpo natural ressurge como um corpo espiritual. É uma mudança de estado de existência, não de matéria física. Um conceito bem profundo. Beleza, então como foi esse evento grandioso? Vamos passo a passo. Primeiro, todo mundo que estava dormindo em Hades é acordado. Ponto. No mesmo instante, os justos são libertados, vão direto para a vida eterna. Simultaneamente, os injustos recebem seu julgamento final. E o grande final, o próprio Hades, aquela sala de espera, é destruído. Acabou. Deixa de existir. E a forma como isso é descrito é fortíssima. A Bíblia diz que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Nessa leitura, isso não é sobre um inferno literal. É uma metáfora para o fim absoluto. Aquele lugar de espera, o Hades, não foi só fechado, ele foi apagado da existência. Eliminado. Fim de papo. Certo, então, se o Hades foi destruído, as regras do jogo mudaram. A pergunta agora é: e hoje? O que acontece com uma pessoa justa que morre agora, depois do ano 70? A resposta é: a mudança é completa. Para uma pessoa justa, a morte não é mais uma pausa, não é mais uma espera, é uma passagem direta, imediata. Não tem mais sono, não tem sala de espera, não tem nada no meio do caminho. E o mais importante, não tem um julgamento lá no futuro. Porque, segundo essa visão, o grande julgamento já foi. Ok, esse é o destino dos justos, uma passagem direta. Mas e os injustos? Se a sala de espera do Hades não existe mais, qual é o destino deles quando morrem hoje em dia? Para eles, o resultado também é definitivo, só que de um jeito completamente diferente. O corpo volta a ser pó, a vida, o espírito, volta para Deus que o deu, e a existência daquela pessoa acaba. Simplesmente cessa. É importante notar, nessa perspectiva, não existe a ideia de um tormento consciente eterno. O que existe é o fim, a aniquilação total da existência.
Ufa, a gente viu antes o que aconteceu no meio do caminho e o depois. Agora, para ficar bem claro, vamos juntar todas as peças e ver o quadro completo de como essa realidade foi transformada. Olha só esse resumo. Antes do ano 70, a regra era clara: todo mundo, justo ou injusto, ia para o Hades esperar. Chega ao ano 70, o grande ponto de virada. Ressurreição para os justos, julgamento para os injustos e adeus Hades. E depois, a nova realidade. Os justos têm passagem direta para a vida eterna. Os injustos deixam de existir. Simples assim, aquela sala de espera foi demolida para sempre. Então, o que essa visão propõe é algo radical, para dizer o mínimo. A ideia de que o grande fim dos tempos não é algo que a gente está esperando, mas algo que já aconteceu, que já é história. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se o julgamento final já ficou para trás, o que isso muda na nossa forma de ver a vida, a morte e o propósito de tudo, hoje?